dia a todo mundo que nos assiste pela TV Câmara Distrital, os demais deputados e deputados membros da comissão. Bom dia, senhor Alan Diego dos Santos Rodrigues, também seu advogado, bem-vindo à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agradecemos aqui também a disposição para responder algumas perguntas e colaborar com as investigações. Essa comissão parlamentar de inquérito, senhor Alan, imagino que o senhor tenha sido informado, ela tem o objetivo de investigar as omissões e falhas ocorridas na segurança do Distrito Federal, especialmente entre o dia 12 de dezembro de 2022 e o dia 8 de janeiro de 2023. A nossa preocupação é com uma possível tentativa de golpe de Estado no Brasil e as responsabilidades do Distrito Federal e qualquer ação ou suposta ação criminosa que tenha ocorrido nesse período, com esses 2 dias especialmente, né? Dia 12, que o senhor estava presente, e o dia 8 de janeiro, que o senhor já informou que não estava presente. E esse fato que nos traz aqui hoje, a sua presença, nos ajuda bastante a entender um pouco essa realidade. Então, eu vou começar aqui com algumas questões que o senhor já até respondeu, mas para a gente poder fazer uma linha do tempo. O senhor disse que chegou aqui em Brasília, 2 ou 12? 2 de novembro. 2 de novembro. Então, 3, 4 dias depois do resultado das eleições. Sim. Dia 30 de outubro, Bolsonaro perdeu as eleições, e aí começou uma movimentação nacional, correto? Mais ou menos. Contra o resultado das urnas. Não, né? Não foi 2 de novembro, não. Não foi 2 de novembro, não. Foi 2 de dezembro. 2 de dezembro? Eu acho que foi... eu não sei te falar a data certa, mas foi por aí. Não foi no... Eu fiquei lá na minha cidade ainda bastante tempo. Porque a gente teve uma informação de que o senhor teria chegado aqui dia 12 de novembro. Acho que não foi isso aí mesmo. 12 de novembro. Que eu fiquei um tempo lá em Comodoro. O senhor viria para um protesto no dia 15 de novembro? Sim. Aí o senhor ficou boa parte do tempo no quartel-general, como o senhor falou. Quartel-general, sim, sim. E aí, como é que o senhor via lá o quartel? O que o senhor via? Qual era a movimentação no quartel? A movimentação é o pessoal manifestando, igual eu falei para você. Qual era a principal pauta? A gente veio para um propósito e acabou vendo que tinha várias pautas, vários tipos de pessoas lá, né? Diferentes pautas, né? Diferentes pautas. Mas qual era a principal pauta da... Um pedia intervenção militar, outro federal, outro falava que tinha que invadir, quebrar tudo, outro falava que tinha isso. Tinha vários tipos de pessoas lá. Tá certo. Então, intervenção militar era uma pauta, a exigência. A intervenção federal... Na verdade, o povo pede intervenção militar e nem sabe o que significa, né? Então, se soubesse, nem pediria, né? Usando até a Constituição, né? Então, uns pediam intervenção militar, o senhor disse, outros diziam intervenção federal. Que é o que está e tinha muita faixa, né, cartaz falando isso. Sim, sim, sim. E outros diziam que tinham que quebrar tudo, depredar tudo, sim, que era o único caminho. O senhor teve notícia de alguma autoridade, alguém das próprias forças que estimulavam isso lá no dia a dia, não? Não, assim, autoridades não. Eu já presenciei o senhor, mas eu não conhecia ainda. Passando por ali, eu acho que eu tenho lembrança do senhor, mas de outras pessoas, não. Que senhor? Do senhor. Eu? Passando onde? Lá. Lá no QG? Lá no QG. Deve ter sido mesmo. Eu devo ter tido lá alguns dias, provavelmente. O meu clone, talvez. Mas o senhor viu algum representante do Exército estimulando, falando, achando normal? Não. Eles não davam bola pro pessoal lá, não. Algum representante da Presidência da República? Não. O senhor teve no Alvorada, na porta do Alvorada? Não, eu fui lá. Do Palácio do Alvorada? Não lá dentro, eu fui ali na lá fora. Da beira da água ali, sim. Ali na frente, tá certo. É o vídeo onde eu estava lá. E como é que era a estrutura do quartel? Não sei informar pro senhor. Não, a estrutura que eu digo assim, que tinha tenda. Barracas e banheiros. Barracas e banheiros. O senhor já falou para os outros que não sabia do financiamento. Não conhecia nenhum? Não. Ninguém nunca pediu dinheiro pro senhor? Não vai pedir para mim, eu não tenho. Você não tem, né? Não vai mudar nada. E alguém dava dinheiro pro senhor? O senhor recebeu apoio financeiro de alguém? Não. De ninguém? Tá certo. E no dia 12, como é que foi a manifestação, o planejamento da manifestação? Vocês ficaram surpresos com a prisão do... No dia 12, é assim, as pessoas nem sabiam que lá onde ele estava era federal. Quando chegou lá, que sabia que era federal. A Polícia Federal. O pessoal se assustou, viu a forma que pegaram o sererê, só que daí as pessoas não viram a viatura, viram a caminhonete, e pelo fato do pessoal olhar e ver o vidro abaixado e o menininho chorando, o pessoal seguiu e acabou que ninguém estava preparado para um tipo de
de manifestação daquela forma, né? Eu acho que vocês não estavam preparados para aquele tipo de ato que aconteceu e nem para o dia 8. Isso aí é normal. Então, por isso que não deve culpar as autoridades policiais, porque ninguém está preparado para um evento desse, que ninguém controla um ser humano. Ninguém sabe o que passa na cabeça de alguém. E aí Então, você estava entre os mais radicalizados ou eram outros? Igual você viu nas imagens aí, você não vê atos eu fazendo alguma coisa, algum mal para alguém. E como é que foi? O povo saiu, porque eu vi depois que tinha um monte de bujão de gás no meio da rua, né? Aí eu já não sei, né? Eu mesmo... Você viu alguém explodindo o carro, ônibus? Não. Não viu. Então acho que o senhor... Eu não vou negar que eu... Não, só se o senhor viu, eu não estou dizendo se o senhor fez. Não, o ônibus eu entrei dentro do ônibus. Isso aí é fato. Isso aí eu não preciso negar. Ah, o senhor entrou dentro do ônibus que explodiu depois? Não, ninguém explodiu. Eu entrei dentro do ônibus, tirei o pessoal que estava dentro, tinha 2 pessoas, uma senhora e um senhor, para ninguém agredir, porque tinha várias pessoas ali que eu sabia que não eram pessoas nossas, que estavam querendo agredir eles, tirei eles e entrei dentro do ônibus. Isso no dia 12? No dia 12. Isso aí eu fiz. E aí foi aquele ônibus que pegou fogo? E daí eles foram e colocaram fogo no ônibus lá. Era um ônibus desses de Brasília mesmo? Nesses ônibus de Brasília. Que faz o transporte público? Sim. Aí tinha 2 pessoas que eram passageiros lá dentro, ou não? Lá dentro, o motorista mesmo pode ser prova. E uma aí senhora antes que estava apavorada, porque tinha pessoas lá que não eram da manifestação, que estavam lá e agredindo. Eu levei pedrada. Então é isso aí. E o senhor, antes da manifestação do dia 12, o senhor estava onde? No acampamento? Naquele dia a gente estava no Palácio da Alvorada. Mas antes do Palácio da Alvorada, você estava no acampamento? Sim. O grupo estava no acampamento. Sim. Não é bom isso ficar registrado, porque tem muita gente que acha que as pessoas do ato do dia 12 estavam todas hospedadas em hotéis, né, que não estavam em acampamento. Então é importante que fique registrado aqui que os senhores estavam no acampamento, foram para o Palácio da Alvorada e em seguida participaram das manifestações. Eu acho que esse registro ele é importante. Então, o senhor tirou as pessoas. Então, depois que o senhor tirou, outras pessoas que foram lá tocar fogo no ônibus. Sim. E o senhor não participou desse momento? Não. Só ficou avistando. Mas o senhor não tentou desestimular as pessoas de fazerem isso? A hora ali que você tá com... Tipo assim, às vezes você tá com raiva. É que me agrediram, na verdade. Eu fui agredido, certo? Nesse dia, nessa hora? Fui estimulado várias vezes lá no pátio. Então, a polícia... Estimulado no pátio? Lá no pátio, lá da Federal, lá. Então... agredido pela polícia? Já foi dada essa informação para eles. Então você estava indignado também? Eu prefiro aí ficar em silêncio. Tá certo. Aí, depois do ônibus, aí o senhor não desestimulou, não falou, gente, para de tacar fogo no ônibus, não falou nada? Depois desse ato do ônibus aí, eu não deixei as pessoas entrarem nos hotéis, certo? Eles iam fazer maldade, eu não deixava entrar nos hotéis. O povo queria fazer maldade nos hotéis? Queria entrar nos hotéis. Teve um pessoal que saiu correndo e falando que ia lá pro shopping que fica atrás. Tem um shopping ali. Aí já tinha as viaturas lá embaixo, mas eles iam entrar, ia saquear, ia quebrar, que tinha várias pessoas que não eram do manifesto. E daí até então tinha alguns indígenas lá, e por eu conhecer esses indígenas, eu fui atrás e não deixei eles ir, e daí eu não deixei eles ir, o pessoal brecou. Que eles iam entrar no shopping e daí ia ficar mais tenso o negócio lá. E a indignação deles nesse dia era pela prisão? Porque ali, você pode ver que ali é perto da rodoviária. Então tem várias pessoas de Brasília ali, que você passa, eu já passei de dia ali, você vê vendendo droga, fazendo as coisas. Então tinha vários vândalos ali e pessoas que queriam roubar. Então acabou que é muito perto e essas pessoas se enturmaram quando ficou sabendo da manifestação e acabou se envolvendo com todo mundo e fazendo as depredações. Então a manifestação ali juntou gente que estava ali com pessoas que vieram já para fazer o terror daqui de Brasília mesmo. Gente de Brasília que fez o terror também. Mas sabia qual era... Aproveitaram para tentar saquear, fazer as coisas. Mas sabiam qual era a motivação da manifestação. Ali no momento, vai saber, né? Não sei. Eu vou só pontuando, quais são as motivações? A primeira motivação era a prisão, era isso? Do indígena? É porque, no começo, que nem eu falei para você, eles achavam que era o sequestro. Sererê Chavante. Tinha muito essa conversa que o povo estava sequestrando o povo lá no QG, lá. Havia essa conversa, eu nunca tinha avistado. E acabou que avistaram... pegando o indígena e saindo correndo. Aí seguiram porque queria saber onde que estava. Mas as pessoas que buscaram o indígena Sererê, eles estavam fardados, uniformizados? Eu não sei informar. Você não sabe? Quando nós vimos, já estava no carro já. Entendi. Porque, em geral, quando a polícia faz a apreensão, ela está fardada ou uniformizada, né? Então, o sequestro teria seria diferente, né? O contexto do sequestro. Então, aí, a outra motivação seria a diplomação do presidente Lula, porque o dia 12 de dezembro era o dia da diplomação, ou não? Não, porque teve a diplomação e eu mesmo fiquei no Palácio da Alvorada. Então,
Eu nem cheguei, nem sei aonde que foi a diplomação. Então, Mas vocês sabiam o que estava acontecendo? estava acontecendo, mas ninguém ligou, ninguém foi atrás, ninguém nada. Entendi. Até porque então passou no jornal depois que estava tendo e tinha o pessoal lá do partido de vocês lá e ninguém interferiu em nada, porque esse não era o propósito. O objetivo, né? Entendi. E vocês não ficaram com receio de ser presos? Receio? Vocês não ficaram com medo de ser presos? Não. Que a gente ia ser julgado por isso, sim. Então você tinha a convicção, você tinha clareza que ia acontecer. Que ia acontecer. Depois que aconteceu na explosão ali, do ato de todo mundo estar com sangue quente ali, eu sabia que ia acontecer. Alguma coisa ia. Outros manifestantes chegaram a dizer, ou que estavam naqueles atos do dia 12, chegaram a dizer que a polícia militar era aliada. Ah, a polícia militar está ajudando a gente, conversando muito. Tem alguns vídeos aí da imprensa, da polícia militar conversando muito. Você acha que a polícia militar colaborou com vocês? Ou foi legal com vocês ou não? Não, ninguém foi legal com ninguém. Tá, então foi... Você não ficou com medo de ser preso esse dia? Alguém te deu voz de prisão da polícia militar? Não. Não teve... Não, porque eu, ali, no momento que estavam ali fazendo a segurança da Polícia Federal, Polícia Militar, acho que tem o Capitão Cássio, o Tenente Cássio, não sei, que conversei. Todos os atos que teve, que eu estava assim, próximo, eu sempre conversava com a PM. Então, sempre eu meio que mediava para não deixar acontecer nada, para ninguém se alterar com ninguém. E tem várias gravações que as pessoas filmaram, eu não vejo aqui, porque vocês não têm. E vários youtubers filmou na hora, então eu mais mediava. Ah, você era um mediador, então. Mas não deixava acontecer, apaziguava. Mas apaziguando as pessoas para não acontecer a ação mais radical. Sim. Entendi. E em relação à bomba, né? Em relação à denúncia de bomba, fazer algumas perguntas para o senhor. O senhor já disse que conheceu há pouco tempo o George Washington, né? Eu prefiro não falar desse da bomba. artefato mais. Se tiver outra coisa, eu prefiro não falar sobre Tinha muita gente envolvida nesse processo aí da bomba, não? Hã? Tinha muita gente com vocês? Era só você e o outro? Não é vocês. Eu de momento nenhum eu fui, no caso, uma quadrilha, que nem você, essa forma de falar vocês uma formação de quadrilha, nada, nem por um momento isso. Então, não chegaram a ser amigos, não eram amigos do grupo? Por isso que eu prefiro não falar. Se conheceu ali no quartel? Foi no quartel-general que vocês conheceram? Sim. Foi? Ah, tá. O senhor falou que, depois que falou que saiu da cidade de Comodoro, né, do senhor, o senhor falou que quem produziu a bomba teria sido o George Washington. O senhor confirma que o senhor falou no seu depoimento? Confirmo. Então, ele que produziu a bomba. O senhor não entende disso, não é a sua área? Não. Ah, tá certo. Teve alguém com algum militar que ajudou, orientou? O senhor tem conhecimento? Não, aí não só tem? ele que sabe responder. Só ele que saberia responder, porque ele produziu, mas ele não chegou a compartilhar com vocês? Não. Tá. A gente teve a informação de que um militar que estaria dando treinamento, ele se auto-intitulava de pastor no acampamento. Você teve notícia, não? Não. Não teve notícia, tá certo. Só pra gente ter conhecimento. E de onde o senhor conhecia o Wellington Macedo? Aqui. Também do quartel? Aqui também. Dos diálogos. Esses dois eram da turma que queria explodir tudo, então, né? Não, o Herto, que não estou falando pra você. O Herto, em momento nenhum, eu vi ele falando de bomba, certo? Ele estava sempre filmando. Até o pessoal do QG agrediu ele, que vivia chamando ele de infiltrado, agrediu a esposa dele. Que até o senhor Renan estava no meio, o pessoal gritava e chamou de infiltrado, e o pessoal bateu nele lá no Exército, que tem filmagem. Então, tipo assim, eu vi ele como repórter não, uma pessoa, youtuber, que sempre ia ter todas as informações que vocês precisassem, porque ele filmava tudo. Então, tipo o assim, Wellington filmava tudo, entendi. Então, como ele filmava tudo, ele tem tudo. O senhor tinha conhecimento que ele tinha sido assessor do ministério da atual senadora Damares? Ele contava isso? Não, porque ele não contava Ele não contava vantagem dessas coisas, não. Não contava vantagem? Não. Entendi. Mas ele não fez nenhum comentário sobre isso à época? Que tinha esse contato, ou que teria tido esse contato, que trabalhou com a Damares? Não. Pra mim que ele sempre foi youtuber, né? Que daí ele foi preso, e daí colocaram a tornozeleira nele, é só isso aí. Entendi. E o George Washington, então, era da turma de quem queria quebrar tudo. Que o senhor falou que tinha a turma da intervenção federal, a turma da intervenção militar e a turma que queria quebrar tudo, explodir tudo. Eu não sei, eu não tô aqui para acusar ele, eu não conheço ele direito. Não, eu digo mais pelos fatos, né? Dizer entendeu? Dos fatos, como o senhor conheceu, etc. Por isso que eu prefiro ficar em silêncio nessa parte. Tá certo. E por que o senhor chamou o Wellington para levar a bomba no caminhão? Não foi uma forma de incriminar ele? Não, momento nenhum. Porque o senhor chamou ele e não avisou ele? Eu chamei ele para me dar uma carona.
Mas não é uma covardia com ele, o senhor com uma bomba levar ele? Não. O senhor acha que foi uma covardia? Hoje ele está respondendo por um processo que o senhor induziu ele a estar? Não. Não acha? Não, porque eu não induzi ele. Você não acha que seria uma covardia alguém andar com uma bomba e pedir uma carona pro senhor e o senhor nem avisar? Não. Tá certo. O senhor sabe da gravidade daquilo que a gente está investigando aqui. Eu acho que é importante que o senhor saiba disso. Eu sei. Aqui é uma comissão parlamentar de inquérito. O senhor falou muito dos depoimentos que o senhor vai dar à Polícia Civil. Da mesma forma como a Polícia Civil pode produzir relatórios e fazer indiciamento, essa comissão parlamentar de inquérito também pode fazer indiciamentos e encaminhar tanto para o Ministério Público do Distrito Federal como para o Ministério Público Federal. Nós temos esse papel da mesma forma. Sim. Eu penso que a gravidade do que o senhor fez, eu sou da linha da investigação de que, depois das manifestações do dia da Polícia Rodoviária Federal, dos enfrentamentos nas rodovias brasileiras, onde a própria Polícia Federal não atuou depois do dia 30 de outubro, a vinda e pedidos de intervenção federal, tudo isso foi estimulado por um discurso. O senhor concorda com isso? Sim. Por o discurso do presidente Bolsonaro. Eu não sei te falar dele porque eu nunca ouvi esse discurso dele. Mas o discurso de não aceitar o resultado das urnas, de não reconhecer as urnas. Eu desconheço ele falar alguma coisa desse tipo, mas eu vi muitos parlamentares em vídeos falar essas coisas. Chamar o pessoal para... que eu não sei indicar agora, porque faz muito tempo. Chamar o pessoal para manifestação, isso é normal. Orientar. Então, não cabe a mim julgar o Jair Bolsonaro. Mas o senhor acha que foi induzido ao erro? Por um momento que nem eu falei. Eu ouvi e esqueci. O senhor falou para o deputado Hermeto que o senhor não tem mais a mesma visão sobre as urnas eletrônicas. Não. O senhor acha que elas são legítimas, confiáveis hoje? Não vou te garantir porque ninguém conhece o pensar do homem. E elas são controladas por alguém. Então, é isso. Mas, que nem eu falei, se fosse para alguém roubar, tinha roubado já na passada, né? Porque se fosse para poder... Ah, beleza, o PT foi lá e roubou. Então, por que o Haddad não ganhou do Bolsonaro? Entendeu? Uhum. Então, essa é a lógica. Eu acho que as pessoas deveriam pensar, porque se fosse para poder... E você acha que as pessoas... Todo mundo as sabe... pessoas que o senhor teve contato depois lá, pensaram sobre isso? Eu já votei no Lula, já votei na Dilma. E todas as pessoas sabem que ele tem um nome forte e é isso. Então, se fosse para poder... Todo mundo sabe que ele é bem mais forte que o Haddad. Então, se fosse para ter algum roubo, alguma coisa, teria tido na época do Haddad. Então, não teve. Então, hoje eu penso diferente. Eu não sei... Mas na época o senhor pensava que tinha fraude nas urnas, né? Na época eu ouvi as pessoas criticando, falando por várias reportagens, vários podcasts, e a gente criou essa expectativa que havia uma fraude. E vocês achavam que o Exército ia agir também, né? Não. Nós achávamos que o STF não poderia ter o medo de revelar se houve fraude ou não. Era essa a visão de vocês? Era essa a visão. Então, eu não sei te informar o resto. Então, é só essa. Tá muito claro para mim o que está acontecendo no Brasil e o que aconteceu. Para mim tá muito claro. Depois do dia 30 de outubro e muito antes disso, o ex-presidente da República e a sua claque, as lideranças da extrema-direita, conduziram um processo golpista nesse país. Tentaram estimular de todas as formas um setor da população, inflar um setor da população contra o resultado das urnas. Tentaram tomar estradas de forma absolutamente violenta no país. Fizeram a manifestação do dia 12 de dezembro, queimando carro, queimando ônibus, com todo tipo de postura violenta. É gravíssima a situação que o senhor está envolvido. É uma tentativa de colocar uma bomba numa área central, a área aeroportuária de Brasília. Isso é gravíssimo que o senhor está aqui. O senhor tem uma postura absolutamente debochada, desrespeitosa com essa comissão parlamentar de inquérito, com os deputados e deputadas. Essa é uma postura do senhor. Eu acho que tem a ver com as convicções que o senhor tem. Isso aqui é uma área de investigação. O processo que o senhor fez parte era uma tentativa de golpe de Estado nesse país. O senhor tem que respeitar a Casa Legislativa, respeitar o povo brasileiro. Isso é muito grave. O senhor não pode debochar dos parlamentares que estão aqui fazendo perguntas para o senhor, não. O que nós estamos investigando aqui é grave. Se o senhor tem um mínimo de responsabilidade e senso de justiça, o senhor precisa respeitar uma Casa Legislativa. Se tivesse golpe de Estado nesse país, o senhor não tinha direito a acesso à justiça como o senhor tem hoje. O senhor tem todo o direito de estar com o seu advogado aqui, representado e dando sugestões para o senhor.
O senhor tem o direito a ficar em silêncio como o senhor ficou aqui. Se tivesse golpe de Estado e ditadura, o senhor teria sido torturado e não estaria aqui sentado dessa forma como o senhor está aqui hoje. E o senhor tentou, muito bom que o senhor está concordando, espero que o senhor ouça e reflita sobre o que nós estamos falando aqui. Respeitar uma casa legislativa, o presidente, o relator, os parlamentares e não debochar das perguntas que os parlamentares fazem para o senhor. O que aconteceu nesse país é que aquele quartel-general, ele foi o embrião, ele foi a semente de ataque à democracia brasileira. E eu tenho o dever como parlamentar, porque eu fui eleito, senhor, pela urna eletrônica. Já perdi a eleição e ganhei a eleição pela urna eletrônica. Você conhece a pessoa pela dignidade que ela tem para ganhar, mas você conhece mais alguém pela dignidade que ela tem para perder. E o ex-presidente Bolsonaro não tem dignidade para perder a eleição. Porque saiu pelas portas dos fundos do Palácio do Planalto e estimulou um monte de gente nesse país a tentar dar um golpe de Estado de forma violenta e atacar os 3 poderes da República. E estimulou pessoas como o senhor a tentar colocar uma bomba e expor a vida da população do Distrito Federal. Aqui é o DF, é a nossa cidade. Essa oitiva com o senhor é para defender a vida da população, para isso não acontecer mais. Para pessoas como você não terem a coragem de colocar a bomba e expor a vida dos nossos cidadãos do Distrito Federal. É a exposição das nossas vidas. Esse é o nosso papel aqui hoje. E o senhor tem uma postura que não respeita a comissão parlamentar de inquérito que faz essa investigação hoje, não respeita a pergunta que os parlamentares fazem aqui, age de forma debochada, mas o senhor presta um serviço. Quando vem aqui e esclarece para nós o que o ex-presidente da República e essa extrema-direita tem produzido nesse país. São pessoas como o senhor, que tem a coragem de fazer coisas como fez ali, atentando contra a vida das pessoas, é democracia. Que na verdade não é coragem, é covardia. O que o senhor veio fazer no Distrito Federal, as palavras são até parecidas. Mas o que o senhor veio fazer aqui não é turismo, não, é terrorismo. É isso que o senhor veio fazer no Distrito Federal. Desrespeito pleno à democracia brasileira. O senhor falou mais de uma vez aqui que os protestos eram para terem informação do código-fonte. O que é o código-fonte? É isso que eu queria saber. Quer dizer que o senhor fazia... O senhor é debochado mesmo, né? Não, eu não estou debochando. O senhor estou debochando. O senhor veio... Foi uma... Eu estou falando, então, depois o senhor vai falar. Então. O senhor veio para uma manifestação para protestar porque queria informação sobre o código-fonte. Vou repetir a pergunta para o senhor. O que é o código-fonte? Perdão, como que ligou? Se fosse para não ter estimulado a população, por que deixaram as redes sociais informar sobre esse código que dava a certeza se o Bolsonaro havia ganhado ou não, se o Lula havia ganhado ou não? Então, não cabe a mim dizer o que é, porque eu não sou entendido. O senhor não sabe o que é o código-fonte? Eu não sou entendido e eu não sei responder essa pergunta. Então, se deixar estimular as pessoas do Brasil inteiro, por que os parlamentares o deixaram? Se eles podiam impedir esse tipo de informação. Eu estou perguntando para o senhor sabe o que é o código-fonte? Eu não sei o que é o código-fonte. O senhor não sabe o que é? Eu não sei, eu sei que é um código que serve para poder indicar se houve fraude ou não. Quer dizer, o senhor veio protestar por uma coisa que o senhor nem sabia o que era. Nós viemos aqui... Pastor Daniel, Vossa Excelência está com a palavra.